É isso aí, agora sim, meu Deus do céu, entrou no ar. Olha só, então, porque estamos aqui para falar, né? Estamos aqui para falar da dissertação da Federal do Paraná, a nossa aula ao vivo prometida aí para vocês, né? Falei que ia fazer e estamos aqui nessa aula ao vivo. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês uma proposta de redação, texto, né, uma proposta, um exercício inédito, criado aqui pela Redação de Campeão, para vocês verem como que seria uma abordagem, como que a gente ia tratar disso, como que a gente faz uma redação a partir do texto base e tal, beleza? Então deixa eu já mostrar aqui para vocês, eu vou colocar, esse materialzinho que está aqui, tá? Esse material que está aqui, eu posso mandar para vocês no e-mail, tá? Então quem quiser esse PDF aqui, que tem algumas informações e tem a nossa proposta de redação, já mostra aqui, manda um e-mail para nós no contato, não está aparecendo para mim, mas vocês anotem, eu vou colocar como outro aqui, contato @redação de campeão.com.br. Você manda o seu e-mail e a gente manda para você a proposta de redação, tá? Quem quiser, então, manda dizendo assim, eu quero o PDF, tá? Eu quero o PDF, tá bom? Chega de conversa, vamos para o exercício, então. Então, como é que é? Primeira coisa para entender aqui, daí vocês vão me dizendo se precisa às vezes dar zoom, se tá dando para entender assim, se dá para ler dessa forma, tá? Uma coisa vocês falam, que daí eu faço assim, mas eu acho que daí fica muito pequenininho, né? Primeiramente, a prova da Federal, você sabe, vai ser no dia 13, 60 questões objetivas e a redação valendo 30 pontos. Duas palavrinhas só antes de eu ir para o enunciado, para ler a questão e tal. A prova da Federal, ela sempre se chama compreensão e produção de textos. Tá? Compreensão e produção de textos. Então, a leitura do texto é extremamente importante. A leitura do enunciado também é deveras importante, muito importante. Então, você tem que, como eu brinco, às vezes eu falo, você tem que gastar, entre aspas, um bom tempo lendo, entendendo, para só então produzir a redação. Tá? Você não vai sair escrevendo do nada assim, tá bom? Então tem que ler com atenção. E muita atenção ao enunciado, porque o enunciado é que vai te dar a dica do que você precisa produzir, do que precisa ter no seu texto. Tá? Então eu coloquei aqui nesse material que, se você quiser, você pode pedir. Já vi que a Thaís Rangel aqui mandou e-mail, né? Mandou e-mail pedindo o material, proposta de redação. Já tô, a Luísa Abdala também. Estamos recebendo ao vivo aqui é tudo ao vivo. Por isso que às vezes trava um pouquinho. Mas então, nesse material tem as propostas aqui, dos últimos anos da Federal, tá? Do ano passado e dos anos anteriores. Para vocês verem também como esse modelo, como caiu do ano passado, não é uma coisa nova. É uma coisa que já vinha, é o padrão da Federal do Paraná de cobrar a dissertação, né? Ela nunca joga para você uma dissertação sozinha, né? Uma frase tema e você simplesmente discorrer sobre isso. Tem um texto base para você dialogar com o texto base. Professor, se cair frase tema e texto muito curto, só um texto motivador que nem o Enem. Daí você sabe fazer, que nem o Enem, daí você faz. Mas a gente não está esperando isso, a gente está esperando uma proposta igual da Federal mesmo, tá bom? Então, dá uma olhada aqui, veja o texto aqui, 2019, 18 e 19. Com base na leitura, escreva um texto argumentativo sobre a relação entre ciência e redes sociais, procurando dar uma resposta à questão que se levanta no primeiro parágrafo. Não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência? Tá? Então, tem uma pergunta aqui. Você vai ter que responder essa pergunta, mas para responder a pergunta você vai ter que dizer o que é altimetria. Onde que tem o que é altimetria? No texto base. Entende? Seu texto deverá, isso aqui é extremamente importante, seu texto deverá contextualizar o tema, conter um posicionamento com as devidas justificativas acerca do uso da altimetria
para avaliar os impactos da ciência. Repare, essas duas coisas aqui, né, especialmente o primeiro, está falando para você fazer menção ao texto base. Ah, professor, mas não está explícito. Realmente não está explícito. Se você falasse só sobre a altimetria, talvez desse para dar conta do enunciado e tal. Mas, é o que eu sempre falo, Federal do Paraná, na dúvida, menciona o texto base. Não custa nada falar, né, os autores tal e tal comentam que, entende? Não custa nada você fazer dessa forma aqui, beleza? Daí no último ano, né, do vestibular normal, digamos, com duas fases, também o Humberto Eco tinha uma pergunta, daí o seu texto deve contextualizar a temática, né, ó, elabore um texto a partir da pergunta que fecha o texto do Humberto Eco. Olha só, você vai responder a pergunta, mas como que você vai responder a pergunta só? E a pergunta era o que pode substituir essa liquefação? Como que você vai simplesmente responder a pergunta se você não trouxe o debate ainda? Então traz o debate, faz menção ao texto base. E no do ano passado, daí eles foram mais específicos, mais pontuais, praticamente não deram margem para você não mencionar. Ó, elabora um texto dissertativo argumentativo a partir do texto acima, que deverá ter tantas linhas, identificar a tese, explicitar os argumentos que fundamentam essa tese. Então, tinha que fazer o resumo. Estava dizendo aqui, ó, resuma o texto. Manifestar e defender a sua opinião a respeito. Tinha que ter essas duas coisas. Então, e a gente tem lá na plataforma, as aulas, né, quem é aluno tem análise de textos adequado, né, texto adequado. Vai entrar mais uma aula, acho, amanhã não, no início da semana que vem, depois do simulado, quando eu falar para vocês, com o texto nota 30, tá? Texto nota 30, análise do texto nota 30. Meu povo. Então vamos lá. Do que a gente vai falar? Qual que é a proposta de redação? Antivacina, punição aos antivacina. Limites éticos, tá? Aqui uma chargezinha que daria para fazer um exercício tipo o de 2017 e 18, que ele pedia para falar do Bauman, perdão, e também colocar a tirinha, né, ó, em face da tirinha do Dahmer. Daria para fazer algo assim, mas a gente levaria mais tempo, seria um pouquinho mais complexo o trabalho aqui, então eu prefiro fazer só com texto base para nós aqui, tá bom? O que você vai fazer? Você, antes de ler o texto propriamente dito, você vai dar uma olhada nas outras informações e no enunciado. O que tem no enunciado, o que você precisa fazer, quais são os comandos, para que você leia o texto base já, digamos assim, com esse olhar, né, de quem está procurando o que precisa ser encontrado ali. Vamos ver aqui então. Essa parte pode dar uma zoada, porque, como alguns disseram aí, a minha voz está um pouco adiantada, mas eu vou tentar ler de uma forma que dê certo para aparecer para vocês. Então tá lá. Leia o artigo abaixo, escrito pelo advogado Daniel Lança, publicado pelo blog do jornalista Matheus Leitão, hospedado no site da revista Veja. Tá bom? Então é isso que a gente tem aqui de enunciado. Bom, o que a gente tem? A fonte. A gente sabe quem que é, o autor, no caso, né? A fonte, blog do jornalista Matheus Leitão, hospedado na Veja. O título, Limites Éticos à Liberdade de Não Se Vacinar. Esse é o título do texto. E vamos para o enunciado aqui. Tem um delayzinho, por isso que eu faço uma pergunta e às vezes demora para vocês pensarem. Então assim, ó, enquanto eu vou lendo o enunciado aqui, vocês já sabem que limites éticos à liberdade de não se vacinar. Pensa aí, né, se dá para você colocar punição, pensa em exemplo, já vai colocando argumento que você acha que poderia utilizar, o que você colocaria aí nesse texto, tá bom? Ó, vamos ler o enunciado. Elabore um texto a partir das perguntas que fecham o texto de Daniel Lança. Seu texto deverá contextualizar a temática, identificar o papel do Estado descrito pelo autor, bem como os dilemas inerentes à obrigatoriedade ou não da vacinação. Opa! Então, contextualizar a temática, é fazer menção ao texto base.
identificar o papel do Estado descrito pelo autor. Então você vai ter que ver qual que é o papel do Estado segundo o autor. Vai ter que identificar ali e colocar no seu texto. Apresentar uma reflexão na direção proposta pelas perguntas. Que perguntas? Né? As que fecham o texto de Daniel lança. E apresentar as razões que embasam a reflexão que você está desenvolvendo. Ter entre 10 e 15 linhas e respeitar as características do gênero. Tá? Então vejam só. Quais são as perguntas? Já dá pra gente ir direto aqui ver qual é a pergunta, depois a gente vai pro texto mesmo. Ó, tem uma interrogação aqui. Ao leitor cabe a reflexão. Em tempos extremos com os atuais, justifica-se a limitação da liberdade individual visando a proteção da saúde pública e a vida de pessoas ainda não vacinadas a partir de uma chave de leitura ética? Ou tal imposição apresenta-se como pura e simples discriminação e tirania por parte do Estado? Já responde aí para mim no chat o que você acha. Cabe, né? É possível limitar a liberdade individual ou não? É uma tirania estatal isso. Ó, você vai ter que responder uma dessas duas coisas. Então, digamos assim, o seu texto é basicamente a resposta a essa pergunta, a essa demanda, tudo bem? É uma resposta a essa demanda. Só que você não vai simplesmente responder. Tá bom? Você vai ter que trazer o debate. Como que você vai trazer o debate? A partir da menção ao texto base. Então a gente vai ter que dar uma olhada no texto base, rapidinho aqui. Beleza? Vamos fazer uma leitura rápida do texto para a gente poder produzir, né? O pessoal já está comentando. A liberdade coletiva deve sobrepor a individual. Isso aí, vai comentando, vai jogando argumento. O que você colocaria como tese aí? Qual das duas? Porque na verdade ele não faz duas perguntas, né? Ele faz uma. É isso ou aquilo, né? Ele coloca dois pontos. Só que ele divide em duas frases. Mas vamos lá. Alguns dias, um grupo de ativistas anti-vacina protestava em Nova York contra a exigência da vacinação para frequentar eventos nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que uma pesquisa aponta que ao menos 1% das mortes por Covid, que menos de 1% das mortes por Covid nos Estados Unidos em maio foram de pessoas vacinadas. Tá? Então ele está colocando, olha que coisa, digamos assim, estranha, como que as pessoas não percebem isso? As pessoas estão protestando contra a vacina, mas os mortos são principalmente os não vacinados. Beleza. No centro do debate, uma questão chave. Os setores públicos ou privados podem limitar o acesso de quem deliberadamente não quer se vacinar? Há limites à liberdade individual? Tá, então esse é o debate. Essa é a pergunta que o cara traz aqui, ele vai desenvolver isso. Né? Lembra sempre de quais os itens que a gente tem que tratar. Né? Você, se tivesse aqui, ó, né, com o papel na mão, você vai lá e já risca isso aqui, né? Colocaria ali um sublinhado. Deixa eu mudar a cor aqui do itemzinho, né? Então, você identifica ali o que você tem que achar e tal, e você já sabe uma primeira coisa. Essa é a pergunta que ele colocou. Bom, beleza. Quem comenta para mim aí um exemplo, já joga aí enquanto eu continuo a leitura, de alguém que teve, digamos, a liberdade individual tolhida, né, por não se vacinar. Alguém que foi barrado, algum caso que ficou famoso aí de alguém barrado por não se vacinar. Continua lá. A questão em voga é um debate dos mais antigos e ao mesmo tempo imensamente atual. Para tanto é preciso retomar conceitos importantes. O primeiro deles é o direito inerente à liberdade individual. A própria concepção de Estado, qual que é a concepção de Estado? Lembra que o enunciado pede para você identificar isso aqui. Moderno pressupõe sua existência não apenas para garantir a execução de políticas públicas à coletividade. Então não é só para fazer saneamento, estrada e tal. Ó, surfista Kelly Slater, bem lembrado. Né? Mas assegurar a liberdade do indivíduo como sustentáculo da dignidade, inclusive protegendo de eventual tirania estatal. Então, ó, qual que é a função do Estado, segundo o autor aqui? Assegurar a liberdade do indivíduo como sustentáculo da sua dignidade, inclusive protegendo da tirania estatal.
Pá, então você já destaca isso porque o Djokovic, boa, bastante gente lembrando do tenista Djokovic, perfeito. Na entrada de restaurantes e locais públicos. No Brasil acaba não acontecendo muito isso, né? Pelo menos em Curitiba não tem, né? Não sei se tem cidades que estão fazendo para valer mesmo isso, para valer mesmo. Se na tua cidade acontece isso, ou você está sabendo de algum, fala para nós aí. O presidente que come pastel na rua, é verdade. Eu acho que foi pizza, né, que ele comeu. Né? Não sei se tem pastel em Nova York. Mas, ó, então você já destaca isso aqui porque é um dos itens pedido lá. Qual que é o papel do Estado? O papel do Estado é assegurar a liberdade do indivíduo como sustentáculo da sua dignidade, inclusive da tirania do Estado. Proteger a liberdade do indivíduo. Então, o Estado não pode me obrigar a seguir uma religião, não pode me obrigar a fazer as coisas que eu não quero. Tá? Seria. Nesse condão, não é razoável aceitar que, em um Estado democrático de direito, governos obriguem os cidadãos a serem vacinados. O valor da liberdade garante ao indivíduo o direito de não aceitar tratamento médico ou transfusão de sangue, por exemplo, resguardada a sua autodeterminação e exercício de liberdade religiosa. Então, no caso, por exemplo, dos testemunhas de Jeová, que não fazem transfusão de sangue, por exemplo, o Estado não pode obrigá-los a fazer essa transfusão. Eles podem rejeitar um tratamento, inclusive para o filho, ainda que custe a vida, certo? O Estado não pode obrigar a pessoa a fazer um determinado tratamento. E nesse sentido, né, por essa mesma linha, ele fala, não pode obrigar as pessoas a se vacinar. Todavia, ó, ele usou o que aqui, gente? Argumento de ressalva. Podemos usar isso Podemos não, temos que usar na redação, porque fala em dicotomia, o que ele fala aqui? Dilema inerente, né? Então, um ponto o papel do Estado é defender a liberdade do indivíduo, inclusive da tirania estatal. Porém, agora vem o porém, o valor da liberdade encontra limites. Essa é a tese do cara. O valor da liberdade encontra limites. Nos casos de colisão entre princípios constitucionais, o direito fundamental da liberdade de um indivíduo pode ser limitado pelo exercício da liberdade de outras pessoas, seguindo a máxima de que a sua liberdade termina onde começa a do outro. Essa frase aqui é nova, hein? O cara foi buscar, hein? Repertório sociocultural. Sandrão, beijo lindo. Nesse sentido, um evento privado poderia limitar a entrada de pessoas não vacinadas por conveniência do organizador. Liberdade aliada à responsabilidade. Certo? Então, ele está dizendo que pode proibir. Ainda há um segundo elemento fundamental para o debate. A limitação da liberdade individual encontra amparo no conceito de ética, isto é, no agir humano, no mundo como parâmetro que orienta as decisões individuais visando o bem-estar coletivo. Assim, o valor ético da coletividade, ou de inúmeras individualidades, tem o condão de limitar a liberdade do indivíduo. Certo? Então ele está dizendo que num choque aí entre dois princípios constitucionais, duas ideias, né? Obrigado, Eugênio, por dar o exemplo aí para nós. Restaurante Curitiba que proíbe a entrada de não vacinados. Boa. Cosmos. Anotar pra gente ir lá, então, que eu tô vacinado, já tomei as 3 doses. Né? Então, nesse choque entre dois direitos, o direito à vida é maior. Tá? Entre o direito individual e o direito da coletividade, né? Porque para manter o meu direito, eu estaria ferindo o direito de muitas outras pessoas. Enfim, vamos concluir o texto rapidamente para começar a produção do texto. Olha lá. É exatamente o que acontece com a pandemia no mundo inteiro. A negação da vacinação por alguns afeta a coletividade, isso porque o coronavírus comporta-se como uma doença de fácil transmissão, mesmo por pessoas assintomáticas, e que gera forte pressão do sistema sobre equipamentos de saúde. Em tempos extremos, a limitação da liberdade individual protege a coletividade. A tese do cara colocada aqui de volta, né? Eu destacaria isso aqui também, né? Além da argumentação dele. Faltou destacar a outra ideia dele aqui, né? Mas enfim, você já sabe, tem uma ideia aqui, né? Que tem a ver com isso que a gente colocou. E a outra ideia que tá aqui, ó. Beleza? A outra ideia que tá aqui. Então, se ele fala em dilema em 2 pontos, aqui estão os 2 pontos.
Aqui está o dilema. Aqui inverte-se o primeiro argumento. O Estado não somente é garantidor das liberdades individuais, mas protetor do bem-estar coletivo. Para tanto, a Constituição preconiza um princípio interessante, a supremacia do interesse público sobre o particular. Tá? Então está aqui. É um preceito constitucional. Né? A ideia do valor coletivo. Tudo bem? Oi, Denise, claro, mando sim, pode deixar, manda um beijão para Candice. Obrigado pela audiência. Ó, só um comentário rapidinho aqui. Quando o governo, né, seja lá qual esfera for, vai fazer uma obra pública, vai abrir uma rua, aumentar, fazer uma pista a mais de um aeroporto, vai passar uma avenida em algum lugar, ele pode, por exemplo, desapropriar a área e tomar a sua casa. Ou tomar a sua casa entre aspas, né? Indeniza você e tal, mas, enfim, isso tem que se mudar contra a sua vontade. Então seria mais ou menos essa ideia. O interesse público sobrepõe o particular, tá bom? Para concluir o texto, a gente já leu isso aqui, mas para concluir. De acordo com o princípio da supremacia do interesse público, justifica-se a imposição de medidas restritivas contra quem não quer ser vacinado, seja na organização de eventos públicos, né, quanto no seu papel regulador da atividade privada. E daí, a pergunta que a gente leu mais no início da aula. Em tempos extremos como os atuais, justifica-se a limitação da liberdade individual, visando a proteção da saúde pública e a vida de pessoas ainda não vacinadas, né, a partir de uma chave de leitura ética, que ele colocou ali com essa leitura, ou tal imposição apresenta-se como pura e simples discriminação e tirania por parte do Estado. E aí? Pense um segundo enquanto eu pego o negocinho aqui, peraí. Agora a gente vai para a produção do texto, certo? Vamos lá, a gente já leu a proposta, agora a gente vai para a produção do texto. Deixa eu colocar aqui um espacinho para a gente escrever a redação. Vamos ver. Cadê aqui o nosso... Tá aqui o nosso texto. Olha só, deixa eu copiar aqui algumas informações. Então, advogado Daniel Lança, né? Ó, essas informações aqui, ó, deixa eu colar aqui, estão lá no texto de apoio, tudo bem? Isso aqui está no texto de apoio. E é importante para a gente poder fazer a questão, né, elaborar o texto. Ó, eu vou transcrever aqui, a limitação do espaço aqui, né, do Instagram, não dá para eu escrever tudo que eu queria, né, e mostrar todas as telas para vocês. Mas eu vou trazer aqui as ideias, né, que tem lá no texto, que a gente destacou. Então, o que a gente tem que ver? O que ele pede, né? O que o exercício pede para a gente fazer? Tá. Você tem que contextualizar a temática. Tá. Isso a gente vai contextualizar a partir de alguma coisa. Vamos fazer referência ao texto base e tudo. Que mais? Identificar o papel do Estado descrito pelo autor. Bom, qual que é o papel do Estado? Papel do Estado. Tá aqui, ó. Esse é o papel do Estado, segundo lá o autor. Daí pede também para achar os dilemas inerentes, né? Qual que é o dilema? Bom, dentro desse papel do Estado, ele pensa assim, ó, não é razoável, beleza? Não é razoável aceitar que em um Estado democrático, governos obriguem cidadãos a serem vacinados. Tá? Essa é uma ideia. E qual que é o dilema? Qual que é o todavia? Lembra? Isso fica a dica aqui. Quem é meu aluno sabe, quando a gente vai fazer um resumo, quando a gente vai procurar informações importantes num texto, procura as adversativas. Todavia, mas, contudo. Normalmente, depois disso, tem bons argumentos. Tem teses e tal. Tá aqui, ó. O que ele coloca lá? O valor da liberdade encontra limites. Nos casos de colisão entre princípios constitucionais, o direito da liberdade pode ser limitado pelo exercício da liberdade de outras pessoas. Ó, basicamente aqui a gente tem um resumo do texto. Tudo bem? Nessa altura aqui, nesse momento, eu peguei as principais informações do texto.
É mais ou menos isso que você vai fazer. Claro que você não vai transcrever, né? Na hora que você estiver fazendo lá a sua redação. Mas você vai sublinhar, né? Sublinha lá e tal, deixa tudo identificadinho, que daí você vai pegar essas informações. Bom, daí como que eu começo a redação da Federal do Paraná? Como que eu faço aí o meu na primeira parte da redação? Você pode fazer, por exemplo, iniciar diretamente pela fonte. Tá? Se você começasse assim, tipo, o advogado lança em artigo publicado pelo Hospital da Revista Veja, né, comenta, parará. Eu sei que tem gente que fala que não pode começar assim, tem professor, tem colega que diz que não pode, tem gente que acha que é feio, eu concordo, eu não acho muito bonito, mas o fato é que isso não tira nota do tipo, não desconta nota, você não perde nota por começar assim, entende? Um dos textos que a gente analisa lá na plataforma, né, na redação, nas aulas da Federal do Paraná, a menina começa direto com a fonte, e ela tirou 28 e perdeu em linguagem, não perdeu em outra coisa. Então, com certeza, Isabela, já coloca ali, pode citar Hobbes? Certeza, Isabela, certeza, contrato social e tal, os contratualistas, né, que a gente chama, artigo 5º da Constituição, garantia de liberdade, vale pensar nisso antes de começar a escrever, com certeza, o artigo 5º, direito à vida, né, e liberdade de vir, essas coisas. Pode contextualizar com algo histórico? Então, assim, iniciar o texto fazendo uma contextualização até pode. O problema é que isso ocupa muito espaço. Não tem espaço na redação da Federal para você colocar uma contextualização. Se você conseguir fazer rapidinho ali e tal, beleza. Por isso que eu acho melhor a gente começar meio direto na redação mesmo, tá? Deixa eu ver lá. Conforme minha opinião, posso escrever que eu acredito que as pessoas vacinadas devem ser responsabilizadas. Então, você até pode colocar, de novo, há exemplos de redações em que as pessoas tiram boas notas fazendo desse jeito. Mas eu acho sempre mais interessante fazer de outra forma, que é como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Bom, você pode colocar direto a menção ao autor ou colocar algo do que ele está falando. O que ele está falando? Né? Vamos colocar algo assim. O debate acerca... Deixa eu ver se está aparecendo para vocês ali. Tá, né? Tá razoável. Fala para mim se dá para ler daí, tá? Acerca dos limites éticos. Eu apliquei essa redação aqui com alunos do presencial. Alguns colocaram assim, o debate acerca da vacinação, ou da obrigatoriedade da vacinação. Repare que ele não está debatendo a obrigatoriedade da vacinação, consegue entender? Ele não está falando assim, deve ser obrigatória, não deve ser obrigatória. Ele está debatendo os limites éticos de você obrigar alguém a se vacinar. Será mais ou menos isso, tudo bem? Então, os limites éticos, digamos, acerca, né? Acerca da obrigatoriedade da vacinação, se eu escrevi algo errado, vocês me corrijam aí, contra a Covid-19, é tema do artigo de autoria do advogado Daniel Lança, né? Daniel Lança, publicado no blog do jornalista Matheus Leitão, que sim é filho da Miriam Leitão. Dá até para dar uma esnobada e colocar aqui Veja, tá? Revista Veja, site da Veja. Se tiver a data você põe entre parênteses, tá? Você já deu conta de uma coisa aqui, que é a citação ao texto base,
Tá bom? A menção ao texto base. Já tem o autor, tudo direitinho. Agora, o que tem que colocar? Papel do Estado, né? E o dilema que surge a partir disso. Como que você faz, né? Para o autor, o Estado deve tal. Você poderia colocar assim, né? Para o autor, o papel do Estado é esse. Ou, digamos, você coloca já algo assim. O autor reconhece como papel do Estado, qual que é ali? Assegurar a liberdade, né? Então, a gente não vai usar a mesma coisa. Né? Assegurar a liberdade do indivíduo como sustentáculo da sua dignidade. Eu não posso copiar o que está ali. Então, a gente coloca algo como garantir a liberdade individual. Pode ser? Né? Daí eu já coloco essa ideia dele aqui, dava para colocar junto. Entende? Né? Como, por exemplo, aceitar, digamos, rejeitar tratamentos médicos, alguma coisa nessa ideia, tá? Colocar algo do tipo assim, ó, inclusive, né, a possibilidade de rejeitar, pode ser, rejeitar determinados tratamentos médicos. Certo? Então, eu já coloquei menção à fonte, autor e coloquei o papel do Estado. Então, eu já vou até apagar essas coisas aqui para não ficar muita coisa escrita. Isso aqui eu também já falei, já dei conta. O que eu preciso? Colocar o outro lado. Bom, daí eu preciso falar do entretanto, né? Então vamos colocar um entretanto por outro lado, alguma coisa assim. Entretanto, ó, ainda de acordo com... Ó, daí eu vou deixar aqui em aberto para vocês falarem para mim como que a gente pode fazer menção ao cara aí, tá? Ao autor. Eu falei Daniel Lança, falei autor. Como que a gente pode fazer menção a ele, né, nos demais ali? Pode usar a primeira pessoa? Pode, mas eu falo disso daqui a pouquinho, tá? A gente ainda está no resumo do texto, digamos, no primeiro parágrafo aí, tá? Em tempos, ele fala tempos extremos, né? Tempos extremos. Ah, professor, isso não é cópia do texto base? Cara, eu estou pegando uma expressão que ele usou. Isso não é cópia, pelo amor de Deus, né? É possível... como que a gente fala? Limitar a liberdade? Limitar... Ele fala aqui, a colisão... O indivíduo pode ser limitado. Então, é limitar a liberdade. Tem que ver se não está tendo muita liberdade aí, tá? Daqui a pouco a gente vai lá. A liberdade de alguém ou de um indivíduo, eu não usei o indivíduo ainda, né? Indivíduo. Quando ameaça outros. Fica estranho, né? Quando ameaça outros. Parece que pá, vai dar um... Então vamos colocar assim, é possível limitar a liberdade de um indivíduo quando essa, tipo a liberdade do indivíduo, né, ameaça a de outros. Acho que fica melhor, né? Ameaça a liberdade de outros. Algo assim. Tá? E daí, como essa é a tese dele, é o que ele desenvolve e tal, convém colocar algo de como ele justifica isso. Tá? De como ele justifica. E ele fala que é outro papel do Estado esse, né? Eu vou até copiar aqui o que ele fala, pra gente falar assim. Ó,
Vou colar aqui para a gente ver. O Estado não é somente garantidor das liberdades individuais, mas protetor do bem-estar coletivo. Certo? Então dá para colocar isso aqui. Tem uma coisa que tem assim, ó. Tá lá, ele é mestre em ciências jurídicas, tá? Ele é professor, tem outros dados da biografia dele no pé lá que você poderia utilizar, né? Colocar algo como assim, o também professor, né? Lembra que o Estado precisa, vamos ver se não tem muito precisa aí, garantir, acho que a gente já usou um garantir para cima, o bem-estar coletivo, seria algo assim, tá? Seria algo mais ou menos nessa ideia. Boa! A Denise colocou, também o professor ainda ressalva aqui, tá, beleza, vamos colocar aqui um ressalta, que o Estado precisa garantir o bem-estar coletivo. E por que ele fala isso? O que tem a ver com o debate? E a vacinação protege a coletividade. Já vamos melhorar isso aqui, tá? Mas é basicamente isso. O também professor ressalta que o Estado precisa garantir o bem-estar coletivo. E a vacinação protege a coletividade, tá? Eu acho que assim, ó, dada a facilidade de transmissão da doença, a vacinação protege a coletividade. Beleza? Então a gente precisa vacinar. Por que isso? Porque, digamos, transmite muito fácil e tal. Tá bom? Ó, aqui, algumas pessoas falaram possibilidades. Uma possibilidade é o próprio sobrenome dele, tá? Ainda de acordo com Lança. Isso dá para usar. Não pode usar o primeiro nome, tá? Não pode usar. Ainda de acordo com Daniel. Corpo civil. Boa. Protege o corpo civil. O corpo civil. Gostei mais. Tá? Cabe mais alguma coisa? Tá, eu acho que talvez desse para colocar mais alguma coisinha aqui. Mas já vamos para o segundo parágrafo. Tá, já vamos para a segunda ideia ali. Deixa eu dar uma avançada aqui para a gente começar a ir para a parte da argumentação. Tá? Deixa eu apagar essas outras coisas. Agora vamos começar a argumentar. Ponto de vista. O que eu faço assim? Eu concordo com o autor. Se você colocar isso, eles não vão punir você, mas não é muito bonito, né? Mas dá para colocar algo do tipo assim, ó. Não, peraí que tá muito grande. O autor está correto. E daí agora a gente precisa argumentar. Daí vocês falaram lá de Hobbes, né? E falaram do Kelly Slater, Djokovic e o restaurante. Eu acho que o mais fácil para usar aqui, se eu estivesse fazendo o texto, era o Djokovic. Porque ele foi justamente impedido de entrar num país, teve seu direito de ir e vir tolhido por conta da não vacinação. Tá? Então, dava para colocar algo assim. O autor está correto e foi justamente isso que ocorreu com o Djokovic. E como que escreve Djokovic? Deixa eu copiar aqui que algumas pessoas escreveram. Djokovic, achei. Com o tenista Novak. O pessoal tá brincando que é isso, né? Ele é Novak Djokovic. Brincadeira. Novak. Já vamos falar disso, Denise.
Vamos colocar lá. Que é o Novak Djokovic, ó. Djokovic. Não, é com K aqui. Pera aí. Então, olha só. Eu acho que é bem importante você colocar tenista sem precisar o nome. Ah, pode ser. Você colocaria, Isabela, tipo, o tenista. Se você não sabe falar, não tem problema. Se você escrevesse meio errado o nome dele, também eles não vão descontar, sabe? Se você coloca, ao invés de J aqui, ó, no Joko, você coloca um I, entendeu? Provavelmente eles não vão descontar, porque, pô, é um nome difícil, sabe? Né? Escreve do jeito que você acha, tá? Então isso não costuma. Porque não conta como erro de grafia nome estrangeiro, né? Nome próprio estrangeiro, tá? Então essa é a questão. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Dá para melhorar essa primeira fase? A gente vai ter que falar aqui o que aconteceu com ele. Mas dá para melhorar o início do parágrafo, né? Pode abreviar? Boa. Novak D. Ponto, né? Algo assim. Daria para fazer assim, né? Eu vou colocando o restante das informações e daí a gente já melhora o texto, tá bom? Não cai mais a live com 1 hora, né? Não, tem 3 horas de live. Ixi, tá tranquilo aqui. Temos tempo. Então o que aconteceu? Ele foi impedido de entrar entrar não, porque ele entrou, né? Ele foi deportado. De permanecer em solo australiano. Tá. Porque não se vacinará. Olha que lindo isso aqui. Pretérito mais que perfeito. Vamos melhorar essas duas frases que a gente colocou aqui. Deixa eu ver o que eles tinham colocando, né? Perfeito, Denise. Perfeito. Corroborando com o autor, né? E eu coloquei está corretor, né? Com o autor. Dava para colocar assim, acertou também a autoridade migratória australiana ao deportar o tenista Novak Djokovic, né? Acho que assim fica melhor. O que vocês já acham assim? Né? Corroborando com o autor, acertou também a autoridade migratória australiana ao deportar o tenista Novak Djokovic, multicampeão tenista Novak Djokovic. O atleta, para não dizer ele, né? O atleta foi impedido de permanecer em solo australiano, daí não vai colocar solo australiano, né? De permanecer no país, ou foi impedido de disputar um torneio no país porque não se vacinara. Porque não havia se vacinado, porque não tinha se vacinado. Né? Ou por não estar imunizado, entendeu? Vai fazendo umas escolhas assim. Beleza? O atleta foi impedido de disputar um torneio no país. Como eu conheço um pouquinho de tênis, né? Eu colocaria um importante torneio
no país porque não se vacinaram. Uma outra maneira de fazer isso aqui seria você colocar antes aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar uma outra maneira de escrever, só para mostrar para vocês jeitos. Seria algo assim, ó. Por não estar vacinado, o atleta foi impedido de disputar um importante torneio no país. Não sei qual que vocês preferem, versão 1, aquela anterior lá, porque não se vacinara, ou invertida a ordem colocando por não estar vacinado. Digam para mim aí, 1 ou 2. E daí a gente continua, eu vou continuando o texto aqui. Bom, beleza. Dá para fazer um comentário aqui sobre essa questão. O que eu falaria? Digamos, trazendo para o texto do Daniel Lança, né, a ideia que ele colocou lá. Então, algo assim, a sua liberdade individual foi suprimida, né, ou seu direito de ir e vir, para não usar liberdade individual, porque não foi do jeito que está aqui, por não estar vacinado. Acho que esse venceu, hein? A galera achou melhor assim. Tá. Então eu não vou colocar a liberdade individual. O seu direito de ir e vir. Acho que não fica bom, né? Não, vou colocar liberdade individual. Acho que fica melhor. A sua liberdade individual, ou a sua liberdade de não se vacinar, foi suprimida, né? Entrou em conflito que dá para falar, com a saúde pública da Austrália. Entrou em conflito com as determinações da saúde pública da Austrália. Ou do Ministério da Saúde da Austrália, alguma coisa assim. Beleza? Autonomia, obrigado. A sua autonomia, obrigado. Daí acho que aqui caberia o repertório com hobbies, algumas coisas assim. Se você não lembrar o nome de todos, dá para falar de contrato social ou dos, como que eles chamam? Contratualistas, né? Então, digamos assim, a sua liberdade de não se vacinar, então eu confio com a determinada. Ah, tá. Fica claro, portanto, o valor do. Pode ser agente da saúde, o valor dos preceitos contratualistas, é algo mais ou menos assim, né? Preceitos contratualistas, contratualistas. Ele não vai conhecer essa palavra, né? O valor dos preceitos contratualistas, os quais, a ideia é de que o Estado mantém a ordem social, né? 12 a 15 essa redação, sim. Não, eu já mostro que vai caber assim, quer ver? Ó, dá pra ver, não sei se vocês conseguem ver, acho que não dá pra ver aí, mas por enquanto o texto tá com 158 palavras, tá? E uma redação razoável tem ali em torno de 14 a 16 palavras por linha. Isso dá 200 palavras fácil, tá?
Alguém faz a conta para mim, por favor, 14 palavras, 14 vezes 15, quanto que dá? Que daí a gente vê assim, 14 palavras por linha é uma letra razoavelmente grandinha, hein? Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Fica lá, portanto, o valor dos preceitos contratualistas, os quais defendem, né? Ou vamos colocar assim, para os quais o Estado é o mantenedor, o Estado não, o Estado, ó, 210 palavras, beleza. É o mantenedor da ordem social. Eles dizem também que a sociedade, a defesa irrestrita da liberdade individual gera conflitos, né? E dá para coloca em risco, né? Então, a defesa irrestrita da liberdade, ó, liberdade de novo, depois tem que fazer um pente fino no texto e ver como que a gente troca as coisas, né? Da liberdade individual gera conflito e, às vezes, que mais? Coloca em risco a vida de terceiros. Nossa, que grave isso, hein? Terceiros. Acho que melhor do que às vezes, eu vou colocar assim, ó, por vezes. Só acho que fica mais chique. Em conflito as determinações. Cadê? A sua autonomia de não se vacinar entrou em conflito com. Obrigado. É que eu alterei ali, né? Eu mudei, daí esqueci de colocar lá, de reler a frase. Brigadão, tá? Os corretores vão ter que dar zoom na minha, exatamente. Beleza. Cara, estamos quase no final, ó. 186 palavras. Tem que dar um finalzinho. O que eu acho bem legal nessa questão do direito individual, quem acha que não se vacinar, por exemplo, que obrigar a se vacinar é tirar a liberdade do indivíduo, eu sei que dá para rebater isso que eu vou falar fácil, tá? Mas o que eu acho que daria para escrever aqui é algo, assim, erguer a tela, beleza. Por causa que os comentários, né, começam a cobrir. Eu acho que dá para fazer, comparar com o trânsito, né? Eu não posso dirigir na contramão e dizer que a minha liberdade. É a minha liberdade, meu direito de ir e vir. É um preceito constitucional de ir e vir que eles estão me tirando. Não, tá? Então eu vou colocar bem isso. Assim como não se pode dirigir na contramão e alegar e, né, reivindicando o direito constitucional de ir e vir. Acho que é isso. Reivindicando o direito constitucional de ir e vir, é preciso conter quem coloca em risco a vida de terceiros. Não. Em risco, a gente já falou, colocou em risco aqui em cima, a saúde coletiva. Então não pode ser colocar em risco, tem que ser quem ameaça a saúde coletiva. Quem, e também, digamos, ao não se vacinar. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não teria que citar o autor. Não, pode citar só a teoria, se você lembrar, porque é o princípio que você está usando aqui, né? Então, ó, vamos fazer assim, ó, quer ver? Deixa eu fazer o contrário, deixa eu colocar o texto em cima e eu embaixo aqui. Ó, beleza? Conseguem ver aí? Acho que tá claro, né?
pode dar print, mas eu acho que eu vou colocar esse texto lá naquele PDF que vocês estão pedindo aí. Quem não estava no início da live, eu falei, manda lá no contato@redaçãodecampeão.com.br, fala assim, eu quero o PDF da aula, eu quero o PDF da aula ao vivo, que eu vou mandar para vocês o PDF com a proposta de redação, aqueles anunciadozinhos, e eu vou colocar esse texto lá também, tá? Vou colocar esse texto ali. Vou fazer uma pergunta para vocês, né? A pergunta é meio retórica e tal. Vocês conseguem perceber que eu coloquei... Tá claro ou não tá claro que eu sou favorável a restringir a liberdade do indivíduo? Tá claro ou não tá claro que eu concordo com o autor? Acho que tá claro, né? Em algum momento eu precisei usar a primeira pessoa? Eu precisei usar coisas do tipo assim, eu concordo com o autor, né? Na minha opinião, o autor, não sei o quê. Não precisei, né? Então, reparem, não precisa fazer isso. Você pode deixar muito, né, muito evidente, né? Nós estamos acabando já, viu, Denis? Estamos acabando. Você pode deixar muito claro o seu ponto de vista dessa forma. Tudo bem? Ó, já passamos de 1 hora aí de aula, beleza? Uma coisa que eu tinha prometido para vocês aqui, que eu ia falar. Domingo tem simulado de redação. Simulado, ó, na faixa, gratuito para todo mundo, tá? Todo mundo que tiver na plataforma, né? Inclusive para quem não é aluno. Se você não for aluno, você pode fazer também o simulado. Como que você vai fazer isso? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o site, curso.redaçãodecampeão.com.br, tá? Aqui é o inscreva-se, caso você não tenha cadastro, tudo bem? Daí você entra aqui, ó, os pacotes e tal. Aqui eu vou colocar, que eu falei para vocês, o podcast, mas vai estar no Instagram, aqui no Instagram, na bio do Instagram também, tudo isso, beleza? Daí aqui, ó, você vai vir, né, no seu nome aqui. Vem no seu nome, no meu perfil. E aqui, ó, você vai colocar um código. Onde tem assim, escola parceira, você vai colocar um código. O código eu vou falar, vai ser algo como simulado 2022, ou FPR, João Felipe Lindo, qualquer coisa assim, tá? Que daí eu vou anunciar para vocês no domingo, no dia do simulado. Domingo de manhã eu vou colocar isso, daí você libera o simulado. Isso para quem não é aluno. Para quem já é aluno e tem pacote ativo, quem tem pacote ativo não precisa se preocupar que vai ser de graça essa coisa, não vai descontar dos seus créditos, tá? Aliás, vai descontar, mas depois repõe, tudo bem? Desconta, mas depois repõe. Meu povo, acho que é isso daí, né? Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Provavelmente a gente faz uma outra live aí, se vocês quiserem, na semana que vem, tirando as últimas dúvidas, conversando de novo e tal. Mas fica essa aula aí, né, com a produção de texto. E eu acho que eu vou colocar essa aula também lá na plataforma, para quem é aluno, né, porque ela não vai ficar gravada aqui. E eu deixo lá na plataforma para quem não é aluno, para quem é aluno do curso da Federal poder assistir, tá bom? Maravilha, meu povo. Valeu.